Graça e paz a todos. Espero que você esteja bem nesses dias conflitantes. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para o seu coração: a esperança em tempo de adversidades. E o texto que eu queria trazer para você está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19. Então, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Gilmar e resolvi gravar algumas mensagens que Deus tem tocado em meu coração e espero tocar no seu também. Em Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, está escrito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas no aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Yahvé Adonai, o Senhor, soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me caminhar por lugares altos. É isso aí. Abacuque era um profeta que canta dentro da noite. Seu livro começa num vale e termina lá nas alturas. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé e da angústia na exultação indizível e cheio da glória. É isso aí. Então vou fazer um resumo aqui para você do livro de Abacuque. No primeiro capítulo, Abacuque se queixa de uma violência perversa, cruel, incontrolada pelo povo, seu povo. Havia iniquidade, havia uma opressão, não havia justiça, nem segurança pública para as pessoas e suas propriedades. Semelhante aos nossos. Os piedosos eram a minoria e estavam rodeados de maldade e de gente ímpia. A grande angústia do coração de Abacuque era a aparente indiferença de Deus em relação à adversidade. Ou seja, ele achava que Deus tinha esquecido do seu povo. Mas para aumentar as dores, Deus disse que os caldeus, olha, você vê, Deus fala para ele que os caldeus, um povo impiedoso, arrogante, iriam ser para eles instrumentos de restauração. No segundo capítulo mostra que não foi com ceticismo que o profeta apresentou sua queixa a Deus, mas com fé, pois ele estava preparando para esperar a resposta de Deus. Você está esperando que Deus tem para você uma resposta de Deus? Porque Deus responde dizendo que o propósito daquele sofrimento era certo e que a fé em tempos de adversidade seria plenamente recompensada. Então espere no Senhor. Se o Senhor te prometeu alguma coisa, com certeza a bênção virá. E no terceiro capítulo, porque Abacuque só tem 3 capítulos, ele faz no final uma oração de triunfo. Uma oração de triunfo. Neste capítulo ele reconhece que o plano de Deus para a restauração de Judá dependia da adoração ao Senhor. Então Abacuque o adora, renova sua esperança no poder de Deus para os tempos de adversidades. E às vezes somos como Abacuque, não entendemos a razão das nossas adversidades, nem motivo da nossa dor, do nosso sofrimento e por que enfrentamos tantos problemas. Levamos a nossa queixa a Deus e parece que está indiferente a tudo isso, parece que Deus não lembra da gente, parece que Deus esqueceu. Mas a respeito dos ventos contrários, que insistem em soprar em nossas vidas, assim como soprou na vida de Abacuque, podemos ter esperança. Em tempos de adversidade, se verdadeiramente crermos em Deus e na força do seu poder, de que nada está fora do seu controle. É isso aí. Nada foge ao controle de Deus.
Então, de acordo com o texto que nós lemos, e trata da experiência do profeta Abacuque, então como podemos ter esperança em tempos de adversidades? Eu quero te dar 3 motivos para ter esperança nesses tempos de dificuldade, nos tempos de crise, nos tempos de assolações, no tempo de perseguições, no tempo em que nós acharmos que Deus afastou de nós. Mas você precisa aprender 3 coisas. Primeira coisa, confie de forma inabalável a Deus. Confie no Senhor. Não deixa que a sua fé vacile. Como lembro no texto bíblico, ele disse, mesmo que faltasse tudo ali na sua terra, ele diz que eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação, que é o versículo 17 e 18. Então, porque o povo judá, querido, eles dependiam de agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bom como da criação de ovelhas, cabros e gados. Então, se isso faltasse ali, todo o seu sustento estava perdido. Embora essas fontes possam ser de alguma forma esgotadas, o profeta vê que a última instância, a sua própria existência, não depende delas. Depende somente de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. A confiança do profeta não estava na provisão, mas sim no provedor. Ele sabia que Deus pode prover muitas coisas para a vida dele. Uma coisa muito importante que o profeta aprendeu: os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Assim como Abacuque estava pronto a perder tudo, menos a sua confiança em Deus. O profeta fala bem alto a nossa sociedade de consumo, com os exageros, valores materiais, o seu desprezo pelas coisas espirituais. A posse de bens materiais não é necessariamente sinal de bênção, de vontade divina. A fé em Cristo não garante de maneira nenhuma a entrada de uma vida luxuosa de glamour, mas garante que você terá um recurso necessário para os tempos de adversidade. E a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas que permanecem para sempre. Salmo 125, versículo 1. Segunda coisa que você tem que fazer é alegrar no Senhor, independente da circunstância que você esteja passando. Porque a alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. A sua alegria não está na prosperidade e nem na ausência de sofrimento. A sua alegria está centrada em Deus. Ele alegra em Deus, indiferente do que está acontecendo à sua volta. Através dos séculos, muitos homens de Deus, em períodos de intensa diversidade, de perseguição, de sofrimento, acharam conforto e profunda alegria espiritual nesse cântico de vitória sobre o poder do mal. Deus é vencedor. Deus é provedor. Alegra-se no Senhor. É engano dizer que a alegria só pode ser encontrada quando não existem problemas. Tem gente que não, eu não tenho problema, eu sou feliz. Só quando eu não tenho enfermidade, ou só quando meus recursos financeiros são grandes. Queridos, isso não é sinal de alegria. Muitas pessoas suicidam, tendo dinheiro, sendo rico, sendo milionários, não faltando nada. Porque todas essas coisas são boas, mas não podem oferecer verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria, ela pode existir mesmo no luto, nas perdas, nas doenças, no desemprego, nas crises, nos dores, no sofrimento.
Porque a verdadeira alegria só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Nós não nos alegramos com a adversidade de jeito maneira, mas podemos nos alegrar no Senhor no meio da adversidade. Porque o Tiago, na sua carta, ele fala dos benefícios da alegria no Senhor em termos de diversidade. Na versão NVI, Tiago, capítulo 1, no versículo 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações. Então considerem isso motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, a perseverança de vocês deixe a perseverança crescer, porque agindo assim, ela vai agir plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e sem que lhes falte alguma coisa. Então a adversidade traz para nós esperança no coração, traz-nos força. Às vezes a gente acha que não tinha força, ela flui. E a terceira coisa que eu quero falar com você: faça do Senhor a sua fortaleza. É isso aí. No versículo 19 ele fala assim, ó: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Então a alegria do profeta não é um sentimento romântico infundado. Ele tem razões para alegrar. O fundamento da sua alegria está em Deus, porque fez do Senhor a sua fortaleza. Então ele começa, você vai ver nos capítulos, quando você lê Abacuque aí, ele começa deprimido, em dúvida com relação à retidão, à justiça de Deus, e termina com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Em Deus ele encontra a resposta suficiente para todos os seus problemas. Ele decidiu confiar no Senhor e fazer do Senhor a sua fortaleza. Em Deus o profeta encontrou estabilidade. É isso aí, segurança. Ele fez do Senhor o seu alto refúgio e torre de livramento. Entenda então que ninguém pode te arrancar dos braços de Jesus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Essas promessas são para aqueles que fizeram do Senhor a sua fortaleza. Em Deus o profeta encontrou velocidade e firmeza, porque ele fala que Deus fez dos seus pés como o da corça. Porque a corça ela tem força, velocidade para subir montanhas, para subir pedregulhos, para passar por dificuldades, para passar por condições escuras, em floresta, no alto, no baixo. E a corça tem essa força. E o símbolo dela é força, é firmeza de passos, da beleza e da alegria de viver. Então Abacuque fez uma viagem de temor à fé. E do pranto, ele trouxe alegria. Do questionamento amargo, ele trouxe a humilhação e adoração. Da aparente derrota, quando ele escreve o seu cântico, ao cântico de vitória. Ele teve esperança em tempos de adversidade, porque fez do Senhor a sua fortaleza. Por isso que o salmista, no Salmo 46, versículo 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que ajuda, na qual se pode confiar nos tempos de angústia. Confia no Senhor, dê lugar para que Deus faça da sua vida uma vida de vitória, mesmo na adversidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Qual é a sua adversidade? O que tem te paralisado? O que te fez desistir de viver? Se
Se seus sonhos e projetos de vida foram sepultados, então aprende com Abacuque que podemos ter esperança em tempos de adversidade. Enquanto vivemos neste mundo caído, dominado pelo mal, a adversidade vão existir, mas elas não podem determinar o fim da nossa história como perdedores. Mas nós precisamos ter Jesus em nossa vida para terminarmos uma vida e vida de vitória. Em Deus encontramos esperança para vencer, mesmo nesse tempo de adversidade. Confia no Senhor, deixa que o Senhor trabalhe no seu coração, deixa que Deus faça de você um exemplo de vitória para a vida de outras pessoas. Eu quero orar por você, por sua casa, por sua família. Querido Deus, sabemos que toda autoridade é sua, mas o Senhor tem nos dado autoridade para sermos vencedor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações. Mas eu quero orar, Senhor, para os nossos líderes. Pedimos que o Senhor possa dar aos nossos líderes toda a sabedoria, discernimento, força, resolução. Mantenha-nos saudáveis, seguros e descansados em Ti, para que assim eles continuem. Durante esse período preocupante, querido Senhor, o Senhor possa nos dar força para vencer. Também quero colocar os líderes governamentais. Dá-lhes sabedoria sobre o que é preciso ser feito para parar o vírus, estabilizar a economia. Dê aos nossos líderes espirituais o seu discernimento sobre como atender a necessidade das pessoas, conforme eles continuam a glorificar o seu nome e incentivar a igreja. Dê à nossa liderança médica visão em como parar o vírus. Fortaleça com suas resoluções, honre-os no seu trabalho duro na criação de um tratamento para o Covid. Abençoa cada enfermeiro, cada médico, cada hospital que tem passado por essas provações, cada enfermo seja curado, que a nação seja curada, que as coisas sejam estabelecidas pelo poder do Teu nome, mas que a nossa esperança não esteja somente nos governos, mas esteja principalmente em Ti. Dê aos nossos líderes civis a inspiração, a coragem, a alegria, a força para atender a necessidade das nossas comunidades. Nos ajuda, Senhor. Como líderes em nossa comunidade, demonstrar coragem, esperança, generosidade e bondade, que é a maneira de honrarmos uns aos outros, para que possa inspirar aqueles que nos rodeiam. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo todos que estão me ouvindo e que vai ouvir este vídeo, em nome de Jesus. Amém.